prova, então, né, nós já vimos que esse tema no processo penal é tratado do artigo 155 até o artigo 250, e a gente já começou falando, então, né, dos meios de prova, né, das formas com que as coisas são provadas no processo penal, né, já vimos quem é o destinatário da prova, já vimos o objetivo da prova, já vimos o conceito de prova, salvo engano, já falamos do ônus da prova, quem é que tem que provar o quê no processo penal. Isso tudo a gente já conversou. Especificamos para os senhores, então, quais são os meios de prova previstos no CPP, né, e mencionamos as perícias, o interrogatório, a confissão, o ofendido, as testemunhas, reconhecimento de pessoas ou coisas, as acariações, documentos, indícios e a busca e apreensão. Esses meios de prova são os que estão disciplinados no Código de Processo Penal. Já falamos para os senhores que esse rol previsto no CPP, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Tanto é assim que legislações especiais prevêem meios de prova, ou seja, meios de demonstrar ao magistrado o que foi que aconteceu no caso concreto. Eu quero relembrar, pessoal, vocês, que a gente está tratando de processo penal. E a gente está tratando do quê? Do direito de punir por parte do Estado, não é isso? E o processo, ele é o quê? O processo, ele é um instrumento utilizado pelo Estado para poder, sim, exercitar o tal do jus puniendi, o tal do direito de punir. Então, o processo penal, ele tem a característica de quê? De ser um instrumento de democracia, como a gente já conversou. Como nós não vivemos num Estado totalitário, então nós vivemos numa democracia. E a garantia dos direitos individuais das pessoas é o que deve prevalecer, então, no nosso ambiente processual. Então, por isso que a gente falava que no processo penal, tudo tem que estar provado. Não foi isso? A gente mencionou o que é que não precisava ficar provado? Os fatos inúteis, os evidentes, lembram lá, axiomáticos, intuitivos, isso tudo a gente já conversou. Não vamos voltar e comentar isso tudo de novo. Mas eu quero partir da premissa, eu quero partir da máxima de que tudo tem que estar provado no processo penal. E como é que as coisas vão estar provadas no processo penal? As coisas vão estar provadas no processo penal através dos meios de prova, que são os meios utilizados pelas partes para formar o convencimento do magistrado. Nada disso é novidade, isso tudo a gente já conversou, né? Enfim, apenas uma retrospectiva do que a gente tratou. E se a gente está falando do direito de punir, então, por parte do Estado, a gente precisa conhecer os meios de prova. Esses que a gente já mencionou, vamos lá, confissão, testemunho, interrogatório, os indícios, lembram lá dos indícios? A gente conversava sobre a questão dos indícios, né? E se os indícios eram meios de prova suficientes para a comprovação do fato delituoso, do ato delituoso, né? E eu gostaria de mencionar alguns desses meios de prova, né, que estão no Código do Processo Penal, que já foi mencionado, e os que estão fora do processo penal. Vamos ver lá. A Lei 9.296 de 96, que prevê o quê? A lei da interceptação telefônica. A interceptação telefônica, como a gente já conversou em parte, é um meio de prova bastante utilizado hoje, né? Ele é bastante utilizado, por quê? Ele é bastante utilizado porque ele é um instrumento que, com autorização judicial, ele acaba obtendo êxito, não raras vezes, em investigações de maior complexidade. A interceptação telefônica, na verdade, ela só pode ser deferida nos crimes apenados com reclusão. Vocês vão ter um professor que vai falar só disso, enfim, né, da lei da interceptação telefônica, lá na legislação processual, lá na legislação penal especial, né, me parece que consta na ementa essa análise, mas eu não vou deixar de falar para vocês que
a lei da interceptação telefônica permite a investigação apenas nos delitos apenados com reclusão. Os delitos apenados com detenção, que podem ser, que são os crimes apenados com detenção, não tem cabimento à interceptação telefônica. Ela só tem cabimento em crimes apenados com reclusão, que em tese seriam as infrações penais de maior gravidade. Certo? A interceptação telefônica é apenas um meio de prova que está fora do Código de Processo Penal. A gente comentava, e eu devo ter comentado de passagem, e se não comentei, vou comentar agora, a lei do combate ao crime organizado, por exemplo, prevê, sim, métodos especiais de investigação. Esses métodos especiais que foram trazidos ao ordenamento jurídico penal através da Lei 12.850 de 2013, que consta lá. O agente infiltrado, por exemplo. O agente infiltrado é uma novidade, 2013 para 2020, enfim, quase 7 anos, mas ela é uma inovação na nossa sistemática do processo penal de demonstração das coisas. O agente infiltrado, em poucas palavras, o que seria? Seria um agente policial, tem que ser policial, um agente policial que vai se infiltrar na organização criminosa, se fazendo passar, não raras vezes, como integrante da organização criminosa. Lembrando que organização criminosa nada mais é do que o agrupamento de pessoas de forma escalonada, né, e de forma com hierarquia, com divisão de tarefas, onde essas pessoas agrupadas buscam a prática de infrações penais mais graves. É aquela diferenciação que a gente fazia no semestre passado, da antiga quadrilha, que virou associação criminosa, e a diferenciação com a organização criminosa, né? Número mínimo de integrantes da organização criminosa, número mínimo de 4, lembram lá? A associação criminosa com um número mínimo de 3 integrantes, né? No semestre passado a gente já conversou sobre isso, mas no que nós estamos falando no agente infiltrado, então, ele entra na organização criminosa como representante do Estado e sem, claro, ser descoberto, por óbvio, com a finalidade de fazer uma investigação especial. Ou seja, numa criminalidade diferente. Não é na criminalidade que a gente vê rotineiramente, não é para isso. Esses métodos especiais de investigação criminal, eles servem para quê? Para que o Estado evolua nesse combate à criminalidade, numa criminalidade organizada. Afinal de contas, se o crime está se organizando, como é que o Estado não vai se organizar? E foi para isso que veio essa lei, onde previu lá, então, o agente infiltrado, aqueles institutos da colaboração premiada, que muita gente gosta de chamar de delação premiada, o termo mais correto seria colaboração premiada, que a gente fala de forma mais informal sobre a tal da delação, né? O que é delatar? Delatar, a doutrina menciona, delatar é como se fosse uma forma de traição. As pessoas não raras vezes não veem com bons olhos quando uma pessoa delata a outra, ou seja, entrega a outra. A lei de organização criminosa disse, olha, essa delação, aspas, essa delação, essa colaboração premiada, mediante os requisitos da lei, ela pode sim ser um método, ser um meio de prova fundamental no combate a determinados tipos de investigação. Bem, a gente já conversou de que aqueles meios de prova do CPP, eles estão sendo utilizados desde 1941. O CPP é de 1941. Então, aqueles métodos, a investigação feita através do quê? Da coleta da palavra da vítima, da oitiva de uma eventual testemunha, e, quando possível, uma determinada perícia realizada na fase investigatória.
Esses métodos, eles podem ser bastante eficientes, não para crimes de elucidação mais complicada. A prova testemunhal, e eu quero falar com vocês sobre a prova testemunhal hoje, é um dos meios de prova, então eu quero evoluir, porque para confessar para vocês, eu não tenho 100% de certeza de todos os meios de prova que mencionamos e já conversamos em sala de aula, mas a prova testemunhal, ela é e sempre foi muito utilizada no processo penal. Então, ocorre um furto num determinado local, quer dizer, a prova testemunhal, quando existe testemunha presencial, é o que baliza o processo penal. É mais ou menos assim que acontece. A prova testemunhal, ela é muito utilizada atualmente, muito utilizada atualmente. Os processos que tramitam nas varas criminais, eles estão recheados de prova testemunhal. É raro um processo penal que não exista um rol de testemunhas. Eu confesso para vocês que nunca fiz, vocês sabem que eu atuo nessa área criminal há bastante tempo, então no exercício da função de promotor, eu nunca ajuizei uma denúncia sem arrolar testemunha. Nunca. E faço isso desde 96, 24 anos. Há 24 anos que eu ofereço denúncia praticamente todos os dias da minha atividade profissional, e eu não me lembro, dentre as milhares de denúncias que já fiz, de ter deixado de arrolar testemunha em alguma dessas peças acusatórias, dessas denúncias, né, que é o termo técnico que a gente já conversou. Mas existe, é possível. Por exemplo, em crime tributário, não raras vezes, a análise contábil e documental feita pelos auditores fiscais demonstram de forma cabal a fraude fiscal. Os verbos lá da Lei 8.137/90, que falam em suprimir ou reduzir tributo, bem, a demonstração daqueles crimes do artigo 1º e do artigo 2º dessa Lei 8.137, que vocês devem ver também na legislação especial, esses verbos vão ser demonstrados e na averiguação da auditagem fiscal, já, sim, existe a demonstração cabal e documental da fraude realizada. Por que ouvir testemunha, então? Por que ouvir testemunha? No processo penal, a gente se acostumou com a testemunha. Mesmo na fraude fiscal, a gente arrola o fiscal para ser ouvido na frente do magistrado, para que seja contraditado, para que o promotor pergunte, para que a defesa pergunte, e também para que esse meio de prova, agora testemunhal, palavra do auditor fiscal, que fez o levantamento da fraude, que fez toda essa análise, ela acaba sendo bastante importante. E eu quero citar para vocês o primeiro artigo dessa parte da teoria da prova, que é o artigo 155, que a gente já conversou. Mas eu vou fazer questão de ler para vocês de novo. Olha só o que diz esse artigo 155 e vejam a importância disso. Porque aqui fala em prova contraditada, prova judicial. Lembram lá da expressão exclusivamente que a gente falava? Olha só, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Bem, e aí continuando, não podendo fundamentar sua decisão, entre vírgulas, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Aqui eu tenho que falar duas coisas para os senhores. Aquela auditoria que foi feita lá atrás, aquela fiscalização que foi feita lá atrás, ela, num processo penal fiscal, por exemplo, pode ser requerida uma perícia em cima daquilo? Pode. Perícia contábil? Pode. E aí vai ser uma prova
uma perícia realizada durante o processo. É possível isso? É perfeitamente possível. Não tem nenhum problema. E aí a sistemática dessa perícia judicial é aquela que a gente não conversou ainda, mas aquela disciplina do artigo 158 e seguintes do Código do Processo Penal, que a gente vai ver na sequência. Que foi alterado, que o CPP, então lá em 2008, ele acabou modificando o número de peritos, acabou trazendo a possibilidade de perito assistente no processo penal. Assistente técnico. É uma coisa que nós vamos conversar na sequência. Eu só como esse assunto acabou surgindo nesse momento, eu vou só dar uma pincelada e a gente volta para o nosso rumo. Mas o assistente técnico, para quem não sabe e ainda não leu o artigo 159 do Código de Processo Penal, hoje está disciplinado no CPP. Então, a parte, exemplo, o réu pode contratar um assistente técnico para analisar, para fazer essa assistência na perícia. Depois eu vou dizer para vocês de que a perícia já tem que estar concluída, ele vai fazer uma análise da perícia já realizada. Mas aqui no nosso exemplo que a gente está mencionando, essa eventual perícia no trabalho feito em relação à auditoria do fisco, bem, vai passar pelo crivo do contraditório, mesmo que a gente não arrole o perito como testemunha. Desculpem, o auditor fiscal, ou seja, o responsável pela fiscalização, mesmo que a gente não ouça ele. Pelo sim, pelo não, o que a gente faz? A gente acaba arrolando o auditor como testemunha e, senhor auditor, como é que foi detectada essa fraude aí? Como é que o cidadão reduziu o pagamento de tributo de forma indevida e praticou, portanto, o crime de sonegação fiscal? Isso foi uma fraude? Isso foi uma autodeclaração? Ele declara que deve, só diz que não tem dinheiro para pagar? Como é que é isso? E o fiscal vai nos explicar, vai explicar para o juiz, vai explicar para o promotor, vai explicar para o advogado e vai, sim, dar o seu testemunho como testemunha compromissada, naquele caso, e vai ser um meio de prova importante. Antes de eu começar a falar das testemunhas, que é o que eu vou me propor a conversar com os senhores na data de hoje sobre a importância desse meio de prova, da prova testemunhal. Eu quero só mencionar, já que eu li o artigo 155, vocês perceberam que aqui no 155, o Código fala em elementos informativos, veja lá, elementos informativos, não podendo fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Vocês perceberam que o CPP não fala em prova? Ele não fala lá, não podendo fundamentar em provas produzidas na investigação. É como se ele estivesse dizendo que a prova é aquela prova, ele não chama de prova, ele chama de elementos da informação. Por quê? Porque o inquérito policial, ele, na verdade, ele é uma peça informativa. É uma investigação presidida pelo delegado de polícia, que a gente chama de inquérito policial, de caderno indiciário, já conversamos também sobre isso, mas ele é uma peça de informação, de levantamento do que aconteceu. Vocês devem recordar, eu mencionei, e se não mencionei, vou mencionar agora, a investigação, ela trabalha para trás. O crime já aconteceu aqui atrás. Então, esse levantamento de informações, ele, quando bem feito, ele soluciona, ele facilita a vida dos entes do processo penal, do juiz, do promotor, do advogado. Por quê? Porque o processo serve para quê? Para descobrir o que verdadeiramente aconteceu. E o magistrado precisa dessas informações, descobrir o que aconteceu, para quê? Para que ele possa exercitar o tal do jus puniendi, o tal do direito de punir. E o juiz vai tanto melhor poder julgar, quanto melhor tiver sido a investigação.
Se a investigação descobriu o que aconteceu, o juiz vai dar àquele réu o que é dele, ou seja, a responsabilidade penal. Quando as pessoas, quando os cidadãos, quando nós praticamos um crime, surge em favor do Estado o direito de nos punir. Mas para que a gente seja punido, precisa ficar provado. Como é que funciona? O crime acontece, a investigação, ou seja, esse levantamento de dados, então, ele é realizado. Esse levantamento de dados, essas peças informativas são encaminhadas nos crimes de ação penal pública ao promotor de justiça, que vai oferecer a peça acusatória, que a gente já sabe que se chama denúncia. E essa denúncia ela é dirigida ao juiz. A denúncia é uma acusação. É quando o promotor acusa o indivíduo de ter praticado uma conduta ilícita. Essa acusação, essa denúncia tem que preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Já falamos em parte sobre isso e não pode estar presente nenhuma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. O que diz esse 395? Esse 395 a gente vai ver mais em detalhes na frente, quando a gente falar dos procedimentos penais, mas lá no 395 do CPP, prevê o quê? Prevê as hipóteses de rejeição da denúncia. Quando a denúncia for inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa. Essas são as hipóteses de rejeição da peça acusatória prevista no artigo 395 do Código de Processo Penal. Aliás, isso eu estou falando de denúncia, mas pode ser, mas isso é qualquer acusação. Pode ser a queixa-crime também. Se for crime de ação penal privada, o advogado contratado pelo ofendido vai ajuizar a queixa-crime e essa queixa-crime necessariamente precisa preencher os requisitos do artigo 41 e não pode estar presente nenhuma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Mas quando essa acusação ela é bem feita, ela só vai ser bem feita se a investigação tiver sido bem feita. Se tiver descoberto, se o investigador, se o delegado, se a investigação como um todo tiver descoberto o que verdadeiramente aconteceu. Aí o promotor vai poder fazer uma boa acusação, aí o processo penal vai trazer à tona a verdade dos fatos. E o juiz, tomando conhecimento da verdade dos fatos, ele vai punir ou não. Se ficou provado, ele pune e o cidadão vai ser responsabilizado penalmente. Seja recebendo pena privativa de liberdade, seja recebendo pena restritiva de direitos na forma substitutiva do artigo 44 do Código Penal, seja uma pena de multa, que são as 3 espécies de pena previstas no nosso ordenamento jurídico penal. Mais especificamente lá no artigo 32 do Código Penal. Bem, então esses meios de prova servem para quê? Para formar a convicção do juiz. Então as partes, o promotor, no exercício da acusação, e o defensor, no exercício desse contraditório e defendendo os interesses individuais do réu, que está ali para que todos os seus direitos e garantias sejam preservados no processo. O defensor, o promotor, são as partes no processo penal que vão trazer na dialética processual a discussão sobre esses elementos probatórios. Como diz o CPP, elementos informativos que advieram da peça informativa chamada inquérito policial e que municiou o acusador e que municiou o promotor nos crimes de ação pública a oferecer a denúncia e que vai municiar o advogado representando a vítima que vai ajuizar a queixa-crime diretamente ao juiz, exercendo a acusação privada, baseando a sua acusação na investigação anteriormente realizada. De uma forma ou de outra, a gente já tinha mencionado esse bojo de análise da teoria da prova.
Nós falamos dos indícios, nós falamos dos ônus, e hoje eu queria conversar com vocês sobre a prova testemunhal. Para quem tem o CPP aí na mão, a disciplina da prova testemunhal, ela está do artigo 202 até o artigo 225. Mas os mais relevantes, aqui está toda a disciplina da prova testemunhal, tá? Mas essa parte inicial, do artigo 202 até o artigo 214, é o que, na prática, a gente vivencia em todos os processos. Na lógica do CPP, bem, as testemunhas, a disciplina das testemunhas inicia no artigo 202. E antes do artigo 202, nós temos a disciplina do ofendido, a disciplina da vítima. Pensando melhor, eu vou começar pela vítima, porque é apenas um artigo, é o artigo 201 do Código de Processo Penal, que trata da disciplina da vítima no processo penal. Desde 1941, eu vou conferir aqui, a Lei 11.690 de 2008, que alterou esse artigo 201, mas desde 1941, o CPP não se preocupava com a vítima. Nunca se preocupou com a vítima. E a vítima, não raras vezes, ela é a parte fundamental do processo. Ela que teve o patrimônio violado, ela que teve a integridade corporal violada, a vida, eventualmente. Ou seja, a vítima, ela tem um interesse enorme no processo penal. E no deslinde dessa causa. É por isso que existe o que a gente conversava lá nos sistemas de valoração da prova. Vocês lembram lá dos sistemas de valoração da prova? Lembram que eu falei que era um dos temas mais importantes que a gente estava abordando? Sistema, vamos lá, o da íntima convicção, aquele primeiro. O segundo, da prova tarifada. O terceiro e atual, o sistema do livre convencimento motivado. Vocês lembram que eu falava lá que no sistema da íntima convicção não existe fundamentação? Naquela época, o magistrado não precisava fundamentar, não precisava prestar contas. E hoje, e no atual sistema, claro, não vou falar tudo aquilo que a gente já conversou em sala de aula sobre os sistemas de valoração da prova, mas eu já vou direto para o atual. Porque lá no sistema, se num primeiro momento, liberdade absoluta para o juiz, num segundo momento, o legislador trouxe para ele a responsabilidade da comprovação das coisas no processo penal. E não deixando liberdade nenhuma para o juiz. Por isso que a doutrina chamava, e eu falei para vocês, que o sistema da prova tarifada representava a desconfiança do legislador na atividade judicante, a desconfiança do legislador na atividade do juiz. Não deu certo nenhum desses sistemas antigos. E aí, em 1941, surgiu no nosso ordenamento jurídico processual penal o sistema do livre convencimento motivado, que está materializado naquele artigo 155 que a gente mencionou. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas. Sem nenhum tipo de taxatividade nesses meios de prova. Ele é livre para se convencer. Mas voltando, eu falava para vocês que a maioria dos processos, a prova que mais ocorre, que está presente em quase todos eles, é a prova testemunhal. Por isso que a gente vai depositar uma atenção maior aqui nessa prova testemunhal e na disciplina do CPP sobre esse meio de prova. Então, vamos lá. Nós vamos falar testemunha, mas em relação à vítima, que era o que eu gostaria de comentar com vocês, o CPP não dava importância. E aí, em 2008, vejam lá, de 1941 até 2008,
O CPP não tratava da vítima, não queria saber da vítima. Quando a vítima era um dos principais destinatários do deslinde do processo penal, do que a gente chama de entrega da prestação jurisdicional. Vejam como é que o CPP resolveu disciplinar e começou a dar uma importância maior para a vítima. Artigo 201, olha só. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. De forma genérica, sempre que possível, a vítima vai ser ouvida e vai dizer o que ela sabe sobre o fato. Vamos lá. Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. A vítima pode ser conduzida também à presença do juiz, caso não compareça depois de ter sido intimada. É o que a gente chama de condução sob vara, certo? Condução de forma coercitiva. A vítima também pode ser conduzida coercitivamente, certo? A testemunha pode ser conduzida coercitivamente e a vítima também pode ser conduzida coercitivamente. Parágrafo 2º. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos. Olha só, pessoal, aqui tem uma polêmica. Os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação da data para audiência, a sentença e respectivos acórdãos que mantêm ou modifiquem. Qual é a polêmica aqui? A doutrina discute sobre isso. Necessidade de comunicação para a vítima quando o réu, quando o acusado, quando ele entrar ou quando ele sair da prisão. Tem gente que diz que isso traz um temor para a vítima. No processo penal, a regra é a liberdade. Quando de forma oficial o juiz manda um ofício para a vítima dizendo, olha, aquele cara que estava preso, que praticou um crime contra você, foi solto, será que isso não traz uma preocupação para a vítima e para seus familiares? Então a doutrina vem questionando isso e a gente pode questionar isso. Será que é importante essa comunicação? A gente pode raciocinar de forma invertida. Mas será que não é direito da vítima saber quando o cara saiu da prisão? Porque, afinal de contas, ela tem o direito de se defender também. Vai que este louco velho venha para procurar a vítima e retalhar. Bem, tem gente que diz que isso é uma providência importante, tem gente que diz que essa é uma providência que não deve ser utilizada. O que nos cabe? O que nos cabe é saber o que o CPP diz. O CPP diz que tem que comunicar. Tá? E isso aqui, eventualmente, alguém vai questionar vocês num eventual concurso público. Tá? Essa necessidade ou não. Entrada ou saída da prisão. E mais do que isso, sentença e acórdão. Então, olha só. O juiz condenou, comunica a vítima qual foi o resultado do processo penal. O juiz absolveu, comunica a vítima que está absolvendo. Presta contas. Nós não falamos lá que a fundamentação nada mais era do que uma prestação de contas do magistrado? Porque a fundamentação é um direito de todos nós. Eu sempre comento, e já devo ter comentado com vocês, se não comentei, comente de novo. Aquela história da prevenção geral e especial, que é uma característica da pena. O Estado condena o indivíduo e diz para ele, olha, você não pode praticar esse crime, prevenção especial, para evitar que ele volte a praticar aquele crime, para impedir a reincidência. Ou prevenção geral, comunicando a todos os cidadãos que aquele semelhante, que aquele cidadão praticou uma infração penal e recebeu uma pena deste tamanho.
e dar um montante de pena para que a sociedade toda saiba. Prevenção geral. Certo? Fundamentação. Prestação de contas. E ligando aqui com o que nós estamos falando, prestação de contas para a vítima. Não é só para todos os semelhantes, todos os cidadãos, é para a vítima também. E é daqui da disciplina do parágrafo 2º do artigo 201 é que vem essa necessidade do Estado prestar contas para a vítima. Vamos adiante. Pessoal, qualquer questionamento vai, eu não sei mexer direito com esse treco aqui, o professor Pablo é que está me ajudando, nosso ex-coordenador ali. Bem, mas qualquer coisa, podem perguntar aqui, tá? Eu vou, de vez em quando, olhando para ver se tem algum questionamento. Então, fiquem muito à vontade, tá? Vamos lá, rápido. Parágrafo 3º. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso do meio eletrônico. Pessoal, esse é o futuro. Meio eletrônico, zap, e-mail. Hoje nós temos N formas de comunicação. Quando, eu acho que eu tinha cabelo quando raciocinava sobre isso, quando que eu pensava que eu ia estar na frente de um computador, falando para um computador, falando com vocês. Eu sou meio jeca para isso aqui, vou confessar para vocês. Estamos fazendo uma experiência, eu preciso do feedback de vocês depois. Viu, Letícia? Me dê o feedback, os demais colegas me digam efetivamente se vai ter algum proveito isso, se não vai ter. Eu precisaria de um quadro ali atrás, precisaria. Eu fico só falando, mas eu gostaria de ter o quadro ali atrás. Enfim, vou ver se consigo. Não sei se consigo, enfim. Não sei como é que vai ficar essa dinâmica. Mas tecnologia, pessoal. Ligando com o que a gente está falando. Tecnologia, meio eletrônico, comunicação com a vítima. Que história é essa de oficial de justiça ir para cumprir mandado 40, 50 quilômetros da sede da comarca? Olha o dinheiro público envolvido nisso. Não tem mais sentido. O pessoal está dando feedback aqui, tá legal e tal, mas vamos lá, pode meter o pau aí, não tem problema, tá, pessoal? Pode, mas se estiver sendo proveitoso, a gente continua aqui, não tem nenhum problema, tá? Então, pessoal, meio eletrônico, então, nessas comunicações para a vítima também, o código já começou a autorizar. Hoje, pessoal, aqui, essa história de quarentena, eu não estou aqui para falar disso, enfim, né? Espero que passe esse momento, né, mais crítico para a gente, mas quero dizer assim, ó, a gente tem que tentar se reinventar, tentar, enfim, dar aula desse jeito aqui, né? Falar nossas bobagens aqui agora na frente do computador. Que eu vou dizer para vocês? São as mídias eletrônicas, é a modernidade, é o que... então, o que acaba acontecendo? Então, isso é fundamental, na verdade. Fundamental que a gente acabe aprendendo a conviver com esse treco. Mas aqui, voltando no que a gente estava falando, o CPP já autorizava o meio eletrônico. E isso, meus amigos, hoje, com essa história de quarentena, a gente não está fazendo audiência. Audiência de custódia. E tem réu preso. Nós vamos ter que fazer audiência dessa forma. Vai ter que ser pelo computador também, não vai ter jeito. Se esse negócio demorar muito ainda, não sei, enfim. Espero que não. Mas vamos lá, então. O que mais que é importante nesses parágrafos aqui, que eu acho que precisa mencionar? Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. O CPP nunca se preocupou com isso. Não raras vezes a vítima ficava no corredor. Bem, o CPP está disciplinando, tem que ter um espaço reservado para a vítima. Parágrafo 5º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para o atendimento, vamos lá, multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde. Tem algumas polêmicas aqui, não gostaria de entrar muito em detalhes, mas aqui tem uma polêmica, na verdade, né? Assistência jurídica, né, para vítima. Assistência jurídica para vítima.
às expensas, ver? Às expensas do ofensor ou do Estado. Tem gente que diz que o ofensor não tem que pagar um advogado para que ele seja assistente de acusação. Pagar um advogado para a vítima para ser assistente de acusação contra ele, réu. Já tem o promotor, mas daí vai ter um assistente de acusação pago pela vítima também. Então tem gente que questiona isso, e a gente não vai esmiuçar isso muito, mas é importante que vocês saibam dessas polêmicas, então, tá? E parágrafo 6º, o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Os dados da vítima têm que ficar dentro do processo. Quem tem acesso é o advogado, é o promotor, é o juiz, são os funcionários. Nenhuma dessas partes pode repassar endereço da vítima para o réu, por exemplo. Então, o Estado tem que tentar garantir a segurança das pessoas, intimidade, vida privada. Lá, no Código Penal, na disciplina do Código Penal, nos crimes sexuais, já tem disciplina, segredo de justiça. O juiz pode decretar segredo de justiça não só nos delitos sexuais, mas aqui, para preservar a imagem da vítima. Em delito sexual nem se fala, mas, enfim, nos outros delitos também. Então, essa, pessoal, é a disciplina agora, tem um capítulo específico, é o capítulo 5º, que trata do ofendido, no artigo 201. É o artigo 201 em seis parágrafos. Pessoal, vamos falar das testemunhas? Porque a vítima não é testemunha. A vítima é a vítima. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe um número legal de testemunhas. No processo penal, dependendo do processo, dependendo da acusação, dependendo do número de crimes, dependendo do número de réus, vai existir um número de testemunhas. Esse número de testemunhas, ele varia de acordo com o rito processual. Para quem quiser anotar, pessoal, anotem aí, então. Número de testemunhas em relação a cada rito, a cada procedimento. Esse é o nosso próximo tema, tá? Depois da teoria da prova, nós vamos tratar dos procedimentos penais, que são as etapas do processo penal, que é a ritualística do processo penal. Processo penal esse presidido pelo magistrado, que impulsiona os atos processuais, que impulsiona o processo, delimitando as etapas do processo. Dependendo do procedimento, tem um número de testemunhas. Então, anotem aí. Rito comum ordinário. Para quem quiser anotar, se tiver rápido, me avisem aqui, tá? Que eu vou mais devagar. Rito comum ordinário, número de testemunhas, 8 testemunhas. Anotem aí. Rito comum sumário, 5 testemunhas. Rito comum sumaríssimo. Existe uma polêmica sobre o sumaríssimo. Tem gente que diz que são 5 testemunhas no rito sumaríssimo, e tem gente que diz que são 3 testemunhas. Prevalece o entendimento de 5 testemunhas no rito sumaríssimo. Que rito sumaríssimo é esse? Rito do Juizado Especial Criminal. É o rito da Lei 9.099 de 95.
É o rito das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, o número de testemunhas que o promotor vai poder arrolar na hora da denúncia é de 5. Repito, apesar da polêmica, 5. Tem gente que diz que é 3. Analogia, a lei das contravenções penais, enfim, 5. O promotor pode arrolar 5. O defensor, se for um crime só, se for um réu só, vai poder rolar 5 testemunhas também. Então, vamos lá. Ordinário, 8 testemunhas. Sumário, 5 testemunhas. Sumaríssimo, juizado especial criminal, 5 testemunhas. É o entendimento que prevalece, apesar da polêmica. O que mais, pessoal? O rito do júri. Na primeira fase do rito do júri, número de testemunhas, 8 testemunhas também. Na segunda fase do rito do júri, anotem assim, depois, se vocês quiserem, de preferência em sala de aula, com quadro, para a gente montar lá o esquema do rito do júri, assim como os demais também. Na segunda fase do rito do júri, em plenário, podem ser ouvidas mais 5 testemunhas. Então, no rito do júri, na primeira fase processual, na primeira fase procedimental, na fase que a gente chama de fase de admissibilidade, são 8 testemunhas. Na segunda fase, que é aquela fase que inicia depois da decisão de pronúncia, que é a decisão que admite a acusação por crime doloso contra a vida. A pronúncia é uma sentença, não é sentença. A doutrina crítica diz que é uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Não põe fim ao processo. Apenas admite a acusação, por exemplo, por homicídio. Pessoal, crimes que vão a júri, a grande maioria são homicídios. Nós sabemos que os crimes dolosos contra a vida são homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. São 4. Claro, 4. Todas as formas de aborto, são, enfim, né? Mas esses 4. Homicídio, infanticídio, aborto, instigação, auxílio e induzimento ao suicídio. Todos eles podem ir a júri, mas a grande maioria dos julgamentos são atentados contra a vida através de homicídio. Então, vamos admitir, num exemplo, um homicídio, o promotor ofereceu uma denúncia pela prática de um crime de homicídio, vai ter todo o contraditório judicial, todas as etapas do processo penal, e vai chegar no final, o juiz vai proferir uma decisão, não sentença, uma decisão, que vai admitir ou não a acusação como crime doloso contra a vida. Admitindo é quando ele prolata a decisão de pronúncia. O que é pronunciar? É admitir a acusação por crime doloso contra a vida e remeter o réu a julgamento pelo plenário do júri. No plenário do júri, onde ele vai ser julgado, onde ele vai sair julgado, lá podem ser arrolados... o pessoal está me pedindo para ser um pouquinho mais lento, vou tentar isso, vão me dando feedback aí, pessoal, tá? Então, lá no plenário do júri, podem ser arroladas pelas partes 5 testemunhas, que já podem ter sido ouvidas na primeira fase ou não. Vamos lá, o promotor arrolou 8 testemunhas na primeira fase, ou seja, por ocasião da denúncia, foram ouvidas essas testemunhas por ocasião da instrução do rito do júri, o juiz
lá no final, depois de ouvir as testemunhas de defesa, e depois de interrogar o réu, e prolatar, fazer toda a instrução e prolatar a decisão de pronúncia, o que vai acontecer? Na hora do plenário, foram ouvidas 8 testemunhas arroladas pela acusação, o promotor pode arrolar outras 5? Pode. É o que diz o artigo 422 do Código de Processo Penal. O professor, alguém pode perguntar, mas o professor, mas pode ser as mesmas? Pode. Mas daí nós vamos ouvir de novo? Sim. Sem nenhum problema. Com uma diferença. Quando elas foram ouvidas lá na primeira fase, na fase de admissibilidade, os jurados não estavam vendo as testemunhas. Não estavam escutando elas. E tem diferença, pessoal. Na hora do julgamento do júri tem diferença. Faz algum tempo que eu não faço júri, acho que uns 2 anos aí que eu não faço júri aqui na comarca de Lages, mas já fiz muito júri aqui em Lages. E na época que eu fazia, a grande maioria dos processos, elas não eram audiovisuais. E eu, quando estava saindo do júri, uns 2 anos atrás, o que aconteceu? Muitos processos já estavam sendo gravadas as instruções. Ou seja, a palavra da testemunha ficava gravada. O que eu fazia na hora do plenário? Eu pegava a gravação e passava para os jurados. Porque é fundamental que o jurado veja, escute, não só veja, mas escute o que a testemunha está dizendo. Escute as expressões de espanto ou não, dependendo da pergunta. E o julgador, no caso os jurados, vão formando a sua convicção. Querem que eu repita alguma coisa do que eu mencionei aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui, um pouco mais lento, para anotar. Aula presencial é melhor e tal, é bom, não se compara, beleza. Mas vamos lá, é o que temos agora, né, pessoal? É o que temos, vamos ver se conseguimos fazer o melhor aqui. Mas vão me dando feedback, se é para ir mais devagar, se é para falar mais alto, falar mais baixo. Falar mais baixo, vocês sabem que eu não consigo muito, né? Mas vamos lá. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nas 2 fases do procedimento júri, na primeira fase, 8 testemunhas arroladas, que a doutrina chama de judicium accusationis, é a fase de admissibilidade. 8 testemunhas arroladas. O juiz pronuncia, ou seja, admite a acusação por crime doloso contra a vida e submete o réu a julgamento no plenário do júri. Lá no plenário, 5 testemunhas. Tá? Anotem aí, vamos lá. Vamos sair do júri, depois a gente volta, se quiserem que eu mencione alguma coisa sobre o rito do Tribunal do Júri. Aqui nós temos até uma situação. A ementa do Processo Penal 2 prevê todos os procedimentos penais. Dentre eles, o júri. Né? O procedimento do júri está disciplinado lá do artigo 406 ao artigo 497 do Código de Processo Penal. Está lá. Mas está no Processo Penal 3 também. Vocês têm até, enfim, como é que é lá? Júri simulado. Vocês têm até júri simulado, na verdade, no próximo semestre. Então vai ter um professor que vai falar de júri de novo. A gente pode combinar. Né? Eu posso dar umas dicas só em relação com menos detalhes, e o professor lá esmiuça efetivamente o procedimento do júri, já que estão nas 2 emendas. Tem algumas coisas importantes. O júri é um procedimento bastante minucioso, e acho que tem algumas coisas que dá para a gente ver mesmo que rapidamente, aí, em alguns minutos, dá algumas dicas do procedimento do júri, acho que vale a pena, enfim. Mas se vocês quiserem também, se não quiserem, falamos de outra coisa, não tem problema. Tá? Que mais? Lei de drogas.
Número de testemunhas da lei de drogas, 5 testemunhas, anotem aí. Número de testemunhas da lei de drogas, 5 testemunhas. Crimes de competência originária dos tribunais, tal do foro privilegiado, ou foro especial por prerrogativa de função. Aquelas pessoas que são julgadas perante os tribunais. Exemplo, deputado, prefeito, governador, enfim, deputado federal, senador, juiz, promotor. São julgados perante os tribunais. É o tal do foro especial por prerrogativa de função. No rito lá, que é o rito da Lei 8.038, de 90, mais especificamente no artigo 9º dessa Lei 8.038 de 90, consta 8 testemunhas para cada parte. Tá? Então, esses são os principais que eu gostaria que vocês anotassem em número de testemunhas. Agora eu quero comentar uma coisa com vocês. Mas como é que funciona o número de testemunhas? E eu já falei para vocês dos ritos. Em cada rito, só tem uma coisa aqui que é fundamental. Na verdade, são 2 coisas que são fundamentais. A primeira, o critério para a acusação é o mesmo critério para a defesa? Pode repetir. Repetir o quê mesmo? O número de testemunhas, é isso? Maurício, Evelyn, para repetir o quê? O número de testemunhas? Os 2 últimos exemplos, então, que é a lei de drogas, que é o número de testemunhas de 5. A lei de drogas é a lei 11.343, de 2006, e prevê lá que são 5 testemunhas para cada parte. 5 para acusação e 5 para defesa. E o segundo exemplo que eu mencionava é o exemplo dos crimes de competência originária dos tribunais. Crimes de competência originária dos tribunais. O tal do foro privilegiado. São aquelas autoridades que eu mencionei, tá? Então, vamos lá, prefeito, deputado, juiz, promotor, enfim, senador, tal, né? São julgados perante os tribunais, alguns no Supremo, outros no STJ, como governadores, deputado federal e senador no Supremo Tribunal Federal, prefeito no Tribunal de Justiça, juiz no Tribunal de Justiça, promotor no Tribunal de Justiça. O rito lá é o rito dos crimes de competência dos tribunais, ou seja, daquele pessoal que tem foro privilegiado. E o rito está lá na Lei 8.038 de 90, mais especificamente no artigo 9º, que prevê 8 testemunhas para cada parte. Tá? Então, vamos lá. O critério para acusação e para defesa é o mesmo? Não é. Para acusação, nós temos um único critério, anotem aí, que é o número de crimes. Eu não consigo ficar sem escrever. Não tem quadro, vai no papel mesmo. A acusação, número de crimes, é um critério único. Para a defesa, nós temos um critério duplo. Qual é o critério para a defesa? Primeiro critério, número de crimes. Pessoal, quando eu falo de crimes, estou falando de infrações penais, tá?
número de infrações penais, que pode ser contravenção também, junto com outros crimes, né? Enfim, número de crimes. E o segundo critério, número de réus. Já explico para vocês. Tá certa a terminologia, né? Réu. Se eu estou falando do processo penal, se eu estou falando após o recebimento da denúncia, eu estou falando de processo. Como é que eu vou chamar o cidadão que está no polo passivo do processo penal? Réu. Mas eu só posso chamar ele de réu depois do recebimento da denúncia. Por quê? Porque só inicia o processo com o recebimento da denúncia. Aí sim eu posso dizer que aquele indivíduo está sendo processado, porque daí tem processo. E a terminologia mais correta é réu. Então tá certo. Critério duplo, número de crimes e número de réus. Vamos exemplificar para ver se fica claro. O promotor vai oferecer uma denúncia por um crime de furto. Crime de furto contra o João. Uma pessoa. Um crime praticado por uma pessoa. Para que o promotor comprove esse crime, para que o promotor comprove a existência desse furto, quantas testemunhas ele vai ter? Para isso, a gente precisa descobrir qual é o rito processual. E eu vou falar, depois da teoria da prova, eu vou falar isso para vocês. E vou mencionar só agora, só para a gente identificar como é que a gente vai saber qual é o número de testemunhas. Então, eu já vou adiantar para vocês que no rito do crime de furto, o rito é o ordinário. Rito comum ordinário. Que a gente já viu que o número de testemunhas é de 8. Lembram que a gente mencionou? Pois é, professor, mas como é que eu soube? Como é que o senhor sabe que é o rito comum ordinário? Porque o procedimento penal ele é regulado pela pena máxima. E para isso a gente precisa saber qual é o crime. Então, se consta na denúncia o crime de furto, eu vou olhar no Código Penal e vou descobrir qual é a pena máxima do crime de furto. Qual é a pena máxima do crime de furto simples? A pena do furto é de 1 a 4. A pena máxima é de 4 anos. Sabendo da pena máxima, aí agora eu vou conferir no Código de Processo Penal para saber qual é o rito. E eu vou explicar isso de forma geral para vocês, pessoal. E gostaria que vocês anotassem desde já isso, porque isso vai ser matéria fundamental na sequência. Quando a gente começar a falar de procedimento penal, a primeira coisa que a gente vai gravar é qual é o rito, qual é o procedimento. O rito vai ser o ordinário, vai ser o sumário, vai ser o sumaríssimo, vai ser o da lei de drogas, entenderam? Só que a gente tem que identificar o rito. E se o crime não for vinculado a uma lei especial, por exemplo, crime de tráfico, tem uma lei especial de tráfico. Então o rito está lá na lei de tráfico, entendeu? Mas nos crimes em geral, a regra é o quê? O procedimento é fixado pela pena máxima. Então vou dizer, sem maiores delongas, como é que funciona? Se a pena máxima for igual a 4, ou maior do que 4, igual a 4, ou maior do que 4, rito ordinário. Rito comum ordinário. Se tiver rápido, me avisem. Igual a 4 ou maior do que 4, rito comum ordinário. Agora, segunda informação. Se a pena máxima for igual a 2 anos,
ou menor do que 2, igual a 2, ou menor do que 2, rito comum sumaríssimo. Ou seja, juizado especial criminal. Delito de menor potencial ofensivo. Lembram? Pena máxima igual a 4 ou maior do que 4, rito comum ordinário. Segunda informação, pena máxima igual a 2 ou menor do que 2, rito comum sumaríssimo. Pessoal, os 3 principais são ordinário, sumário e sumaríssimo. Eu já falei dos extremos. 4 para cima, rito comum ordinário. 2 para baixo, rito comum sumaríssimo. E o que tiver no meio, rito comum sumário. A grosso modo, pessoal, o que está no meio? Se igual a 4 é ordinário, e se igual a 2 é sumaríssimo, o que sobrou no meio? 3 anos. Então, se for, por exemplo, uma embriaguez ao volante, que tem pena mínima de 6 meses e pena máxima de 3 anos, qual é o rito que o juiz vai imprimir nesse processo penal? Rito comum, sumário. Entenderam? Tranquilo? Veja, pessoal, nós não estamos falando de procedimento penal ainda não, tá? Mas como eu já descobri o número de testemunhas de cada rito, bem, nós temos que saber como é que identifica o rito. E depois eu vou esmiuçar isso para vocês. Melhor, espero, pelo menos. O que é que eu estava falando para vocês? Sobre o critério para acusação, critério no número de testemunhas e o critério para defesa. Eu disse que para acusação o critério é único, número de crimes. Se é um furto simples, e se o rito é ordinário por furto simples, pena máxima de 4, agora a gente já sabe, pena máxima de 4, rito comum ordinário, número de testemunhas, 8 testemunhas. Quantas testemunhas o promotor pode arrolar? 8 testemunhas. Quando ele oferece a denúncia, ele pode arrolar 8 testemunhas. E para a defesa? Critério duplo. Número de crimes e número de réus. Nesse meu exemplo, se o João está sendo acusado de um furto simples, um crime, um réu. Fácil. O promotor tem 8 testemunhas, a defesa tem 8 testemunhas. Nessa acusação por um crime de furto simples. Tranquilo, né? Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Já que o critério para acusação é único, é o número de crimes, vamos mudar o exemplo. Se for um crime de furto, praticado por 2 réus. Opa! Se são 2 réus num furto, então é um furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal. Pena mínima de 2 anos, pena máxima de 8 anos. Como é que eu descubro o procedimento penal? Pela pena máxima, 8 anos. Pelo que a gente conversou, qual rito? O que a gente viu? Igual a 4 e maior do que 4, comum, ordinário.
8 anos é maior que 4? É. Qual é o rito? Rito comum ordinário. Qual é o número de testemunhas? 8 testemunhas. Critério para acusação. Número de crimes. Quantos crimes foram? 1 crime. Quantas testemunhas o promotor pode arrolar? 8 testemunhas. Acompanharam o raciocínio? E para a defesa, nesse caso? Como é que vai ser? Eu falei para vocês que o critério para acusação é único, é número de crimes. Mas para a defesa é número de crimes e número de réus. Aqui nós temos 2 réus. Significa dizer, nesse exemplo de um furto qualificado pelo concurso de pessoas, 1 crime de furto, 2 réus. Cada réu vai ter direito a arrolar 8 testemunhas. Cada réu vai ter direito a arrolar na sua defesa 8 testemunhas. Significa dizer que o número de testemunhas para a defesa, neste caso, vai ser de 16. 16. 8 para cada um. Entenderam? Pessoal, simples. Se o promotor teve 8 testemunhas para comprovar que o João participou do crime, o João vai ter as mesmas 8 testemunhas para se defender. E o José? O promotor teve 8 testemunhas para comprovar que o José participou do crime. Quantas testemunhas ele vai ter para se defender? 8. Só que o promotor vai acusar numa peça acusatória 2 pessoas. E o critério para ele é número de crimes, e é 1 crime só. Então ele tem 8 para acusar os 2. Mas no exercício da defesa, cada réu vai poder constituir um defensor e cada réu vai poder arrolar 8 testemunhas. No meu exemplo, João e José. João arrola 8 e José arrola 8. Entenderam? 8 no máximo, né? Pode ser 3, 4, 5, enfim. É obrigatório arrolar o número máximo. Um rito ordinário, para comprovar um furto, eu posso arrolar 3 testemunhas. Só pronto? 2? 1? Conseguiram entender a história do critério para acusação e para defesa, pessoal? Porque eu posso complicar um pouquinho. Não é difícil. Mas eu vou tentar subir um degrauzinho. Só preciso que vocês me deem um feedback. Vocês entenderam essa primeira parte? Tá tranquilo isso? Beleza, Aline. Camila, beleza. Então tá. Agora, se forem 2 crimes. Simples. É o número de crimes. Se o rito é ordinário, 8, o promotor, na hora da denúncia, vai poder arrolar 8 testemunhas para comprovar o primeiro crime e 8 testemunhas para comprovar o segundo crime. Significa dizer que nessa denúncia que ele está narrando 2 crimes, para provar os 2 crimes, ele pode arrolar 16 testemunhas. Entenderam? Simples, né? 1 crime e 8 testemunhas. 2 crimes, 16 testemunhas. Pessoal, eu falei ali em relação à defesa, quando era 1 crime só e 2 réus. Ali pode ser defensor separado ou defensor único, tá? Às vezes, os 2 réus contrataram um único defensor. Esse único defensor, ele vai fazer o quê? Ele vai ter direito a rolar 16 testemunhas. Entenderam? 8 para um réu e 8 para o outro. Se forem defensores diferentes, tranquilo.
Aí facilitou mais ainda, 8 mais 8, né? E agora aqui, em relação ao segundo exemplo. Vamos lembrar do segundo exemplo, como é que é? O promotor narrou 2 crimes. 2 crimes do rito ordinário. 2 crimes do ordinário. Ele vai ter direito a rolar 16 testemunhas. 8 para cada crime. Nesse meu segundo exemplo, o promotor narrou 2 crimes do rito ordinário, mas acusou um réu só. Um réu praticou 2 crimes. Muito fácil. Se o promotor teve 16 testemunhas para comprovar os 2 crimes, o réu vai ter direito, bem tranquilo, 16 testemunhas para se defender. Entenderam? Nesse meu segundo exemplo, é o Manuel que está acusado de 2 crimes. Um crime de furto no Angelone e um crime de furto no Miatã. Promotor tem 8 testemunhas do crime no Angelone e 8 testemunhas do crime do Miatã. A defesa do réu, Manuel, vai ter direito a 8 testemunhas para rolar em sua defesa em relação ao crime de furto no Angelone e mais 8 para rolar para exercitar a sua defesa no furto do Miatã. Dúvidas, pessoal? Porque agora eu vou falar de mais de um número de crimes e mais de um número de réus. Vamos ver se eu consigo me fazer entender aqui. A lógica vocês já entenderam, né? São critérios diferentes, número de crimes em relação à acusação, e número de crimes e número de réus em relação à defesa. Terceiro exemplo, o Maurício. Tem Maurício aqui, o Maurício Souza, né, Maurício? Maurício, terceiro exemplo. No terceiro exemplo, o promotor vai acusar de 2 furtos. Um furto no Alvorada e um furto no Martendal. Mas vai acusar o Maurício junto com a Letícia. 2 réus e 2 crimes. E agora como é que vai funcionar? Tanto a Letícia quanto o Maurício vão ser acusados dos 2 crimes. Um no Alvorada e um no Martendal. Entenderam? O promotor, para provar esses 2 crimes, critério único, número de crimes, quantas testemunhas vai poder rolar? 16 testemunhas. Rito comum ordinário, 8. Por crime. 8 para Alvorada, 8 para o Martendal. Promotor, 8 para Alvorada, 8 para o Martendal. Defesa. Defesa do Maurício e defesa da Letícia. Se o promotor teve 16 testemunhas para comprovar os 2 crimes, o Maurício, que está acusado dos 2 crimes, vai ter também 16 testemunhas para se defender. E a Letícia vai ter mais 16 para se defender. Defesa, 32 testemunhas. É bem isso, Letícia. 32 testemunhas. Se for defensor único defendendo os 2, 32 testemunhas. Se forem defensores separados, cada defensor vai arrolar 16, no máximo. Entenderam? Tranquilo? Pessoal, o que mais que eu tenho que dizer para vocês? Então, o que a gente descobriu? Número de testemunhas por rito. O que mais? Pelo menos de forma singela,
Eu já mencionei para vocês como é que a gente fixa o rito processual. Regra geral pela pena máxima. Comporta exceções, pessoal. Se for júri, é júri. Se for tráfico, é tráfico. Entendeu? Mas, regra, pena máxima. Segunda coisa que a gente já descobriu. Que mais? Critério para acusação e para defesa, número de crimes para acusação, número de crimes e número de réus para defesa. Agora vem a derradeira informação. Quem é que entra? Quem é que entra nesse número? A vítima entra? Por que a vítima não entra? Porque a vítima é vítima. A vítima não é testemunha. Entenderam? Então anotem aí. Quem é que não entra? Anotem assim. Quem é que não entra? Quem é que não é computado? Quais são as testemunhas que não são computadas no número legal de testemunhas? Que a gente já viu que no ordinário é 8, que o critério é diferente para acusação e para defesa. Mas quais são as pessoas arroladas que não entram na contagem geral? Primeira pessoa que não entra na contagem geral, a vítima. Então, se for um crime do rito ordinário, tem 8 testemunhas, mais a vítima. Entenderam? O que já dá 9. A vítima não é computada no número legal. Essa é a primeira pessoa que não é computada no número legal. Quem mais? Anotem aí. As testemunhas referidas. Quem são as testemunhas referidas? Testemunhas referidas são aquelas pessoas que foram mencionadas pelas testemunhas. Então, elas não entram no número legal. Promotor já rolou 8. Mas daí foi referida uma outra testemunha. Promotor pode requerer, doutor juiz, eu quero ouvir essa testemunha referida. O juiz não pode virar para o promotor ou para o advogado que requereu, enfim, dizer assim, não, mas o senhor já ouviu 8. Não. Eu já ouvi 8, que é o número legal. Mas a testemunha referida não entra no número legal. Entendeu? Então, quem é que não entra na contagem? A vítima, as testemunhas referidas. Quem mais que não entra? As testemunhas do juízo. As testemunhas do juiz. Como assim, professor? Testemunha do juiz? Juiz arrola a testemunha? Não, o juiz não arrola. O que o juiz vai fazer? Durante a instrução, o juiz pode, para formar o seu convencimento, ele pode determinar a oitiva de uma outra pessoa que não foi arrolada nem pela acusação e nem pela defesa. Tem gente que critica isso, que diz que o magistrado não poderia ter essa proatividade no processo penal, isso seria uma quebra da paridade. Quando a gente falar na sequência, depois de a gente terminar as testemunhas, amanhã a gente vai terminar isso aqui, a gente vai falar nesse artigo 156, que fala aqui, depois eu menciono, olha só, 156, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, é aquele mesmo que eu falei do ônus da prova, tá? A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, inciso 2º, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Amanhã a gente comenta, e eu acho que eu não comentei isso com vocês ainda, e se já comentei, me avisem, tá? Esse artigo 156, inciso 2º,
seria uma quebra daquela, para muitos, necessária inércia do magistrado. O CPP autoriza essa proatividade do magistrado de ouvir pessoa que não foi arrolada nem pela acusação, nem pela defesa. Tem gente que diz que isso não seria possível. Eu comento melhor isso depois, mas por quebra da imparcialidade dele. Depois eu comento esse inciso segundo. Mas é a história do... Ele vai ouvir para quê? Se ele tem dúvida, ele que absolva. Porque o texto do inciso segundo dá a entender que é para ele sanar dúvida. Perceberam ali? Para sanar dúvida. Determinar no curso da instrução, antes de proferir sentença, antes da sentença, a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ele pode determinar a oitiva de uma testemunha, realizar uma perícia ou fazer qualquer outra diligência para sanar dúvida. O CPP está dizendo que sim. Tem autores que dizem que não. Dizem que esse dispositivo não poderia estar no CPP, que ele é contrário ao texto constitucional. E qual é a lógica? Se ele tem dúvida, ele que absolva. Porque como é que funciona no processo penal? Na dúvida, pro réu. Não é assim? Na dúvida, pro réu. Se ele não tem dúvida, ele julga procedente e condena o indivíduo. Pronto, não tem problema. Mas, enfim, vamos voltar. Quem é que não entra na contagem do número legal? A vítima, as testemunhas referidas e a testemunha do juízo. Quem mais? Tem mais duas pessoas que não entram nessa contagem. Qual é a próxima? As testemunhas que nada souberem ao deslinde da causa. Isso está escrito, para quem quiser anotar, eu vou repetir, testemunhas que nada souberem que importe a decisão da causa. Testemunhas que nada souberem que importe a decisão da causa. Testemunhas que nada souberem, que importe a decisão da causa. Isso está escrito no artigo 401, parágrafo 1º, em conjunto com o artigo 209 caput, artigo 401, parágrafo 1º, e 209 caput, e parágrafo 2º do CPP. Vou repetir. 401, parágrafo 1º, em conjunto com 209 caput, parágrafo 2º. 209 caput e também o 209, parágrafo 2º. Tá? Está escrito lá, testemunhas que nada souberem que importe a decisão da causa. E por último, para a gente encerrar, quem mais que não entra na contagem do número legal? As testemunhas chamadas de não compromissadas. As testemunhas não compromissadas. Quem são essas testemunhas não compromissadas? A gente chama essas testemunhas de informantes. As testemunhas não compromissadas também não entram no número legal. Quem são as testemunhas não compromissadas? São os informantes, aqueles que a gente chama coloquialmente de informantes. E quem são os informantes? São aqueles que não recebem, anotem aí,
são aqueles que não recebem o compromisso legal de dizer a verdade. São aqueles que não recebem o compromisso legal de dizer a verdade. E como é que eu sei quem são as testemunhas que não recebem o compromisso legal de dizer a verdade? O CPP diz para nós. O CPP diz para nós. Análise conjunta do artigo, anotem aí, 206, com o artigo 208 do CPP, nos indica quem é que não recebe o compromisso legal de dizer a verdade. Ou seja, quem são as testemunhas não compromissadas. Ou seja, quem serão os informantes. Ou seja, informantes esses que não entrarão no número legal de 8 no ordinário, 5 no sumário, 5 no sumaríssimo, entendeu? Entenderam? Eu vou estudar isso amanhã com vocês melhor. Só para não ficar em branco. O código diz quem é que não receberá o compromisso legal de dizer a verdade. Quem é que são essas pessoas? São os parentes do réu. Os doentes e deficientes mentais. E os menores de 14 anos. Quem são as testemunhas não compromissadas? Os parentes do réu, não da vítima, do réu. Os doentes e deficientes mentais. E os menores de 14 anos. Esses serão os informantes. Parentes do réu, doentes e deficientes mentais e menores de 14 anos. Serão os informantes. E sendo informantes, são testemunhas não compromissadas. E sendo testemunhas não compromissadas, não entram no número legal de 8 por ordinário, 5 por sumário, entenderam? E assim sucessivamente. Amanhã a gente esmiuça melhor isso, tá? A gente vai analisar quem é que são, essa história de amigo íntimo, inimigo capital. Nós vamos olhar isso amanhã. O que eu quero de vocês agora é o seguinte, é um feedback. Vai dar para fazer assim, pessoal? O que vocês acham? Conseguimos nos entender dessa forma e podemos continuar amanhã? Tá, que bom. Acho que a quase totalidade, acho que a maioria aqui, ou todo mundo, pelo menos, diz que sim. Então, rapaziada, sou parceiro, tá? Então, nós podemos combinar isso, tá? Pois é, o Matheus, esse roteiro de aula eu vou tentar, sinceramente. Eu vou tentar, Tariane, Matheus, vou tentar assim, ó, só que assim, ó, quer ver? Da forma que eu exponho, eu tento fazer a conexão de um assunto que está de um lado ou de outro. Eu posso tentar, sim, dizer, olha, que agora nós vamos trabalhar a testemunha. Só que enquanto eu estou falando, está surgindo a necessária contextualização, sabe? Isso eu já faço em sala de aula, viu, Matheus, Aline, enfim, Tariane. Vou tentar. Eu quero que vocês só me puxem a orelha, vão me dizer, não, professor. Tenta fazer de uma forma que a gente consiga acompanhar, beleza, tá? Então, vamos combinando, sem nenhum estresse, tá?
podem ir me dizendo e eu vou tentando aperfeiçoar, tá? Bem tranquilo, vão me dando essa letra. O que nós vamos fazer? Assim, ó, só para vocês entenderem, hoje foi o professor Pablo que conseguiu abrir essa sala aqui para mim. Eu vou ver se amanhã eu consigo eu mesmo fazer aqui, senão vou ter que pedir ajuda para ele, mas está confirmado. Amanhã, 6h40, estamos aqui de novo. Fechou, meus amigos? Forte abraço para vocês, tá? Um abração e até amanhã. Legal.